Boa noite, bom dia, boa tarde. Pega essa revelação, que é a pura realidade, para a sua vida e leva com ela para toda a sua vida. Jesus Cristo é o nosso Deus e ponto final. Não existe outros deuses. Existe um só Deus, um só Senhor, um só intercessor e um só Salvador. E esse é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Quero te pedir para me acompanhar e ler comigo o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 18, que diz assim: Jesus estava nas partes de Cesareia de Filipe. Interrogou o seu discípulo, dizendo: Quem diz o povo quem eu sou? E os discípulos responderam: Uns diz João o Batista, outros diz Elias, outros diz Jeremias, e outros diz alguns dos profetas. E vós? Perguntou Jesus: O que dizeis ao povo quem eu sou? E Pedro tomou a parte e falou: Eu disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus respondeu: Bem-aventurado é tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas sim meu Pai que está nos céus. E agora, sobre esta revelação, você não será chamado mais Simão Barjona, mas sim Pedro, que significa rocha. E sobre esta revelação, sobre esta palavra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Primeiramente, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. O povo estava confuso, não sabia que era Jesus. Realmente, Jesus não é o batismo, João o Batista, Jesus não é Elias, Jesus não é Jeremias e Jesus não é os profetas. Jesus é o Deus vivo que estava na posição de Pai, enviou João o Batista, enviou Elias, enviou Jeremias, enviou os profetas de toda a Bíblia Sagrada para pregar a tua palavra, a verdade, sobre este mundo imoral e corrupto, para converter a nossa alma a Ele, para que nós possamos ser salvos da ira vindoura. Então Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. E ele diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra as nossas vidas. Se você quer habitar nos esconderijos do Altíssimo e descansar na sombra do Onipotente, você precisa edificar a tua vida sobre esta revelação, sobre a palavra de Deus, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Você pode passar por luta, sofrer rejeição, perseguição, pode passar por enfermidade, mas uma coisa eu digo: Jesus estará contigo na sua vida. E com certeza a vitória é certa em nome de Jesus. Se você for lá no livro de Mateus, capítulo 8, ao 23 em diante, ali você vai ver uma passagem que fala sobre Jesus após um longo dia de cura, de milagre, de expulsar demônio e de salvação, pregando a palavra do Pai. Ele estava cansado, estava exaustivo, porque ele estava como na posição de homem, como um de nós, porém sem pecado. Então ele entrou no barco e estava descansando. E com seus discípulos estava no barco. De repente, havia uma grande bonança, mas de repente o mar começou a se revoltar, o vento começou a soprar e a onda começou a bater contra aquele barco. E os seus discípulos entraram em desespero e acordaram mesmo, perguntou: Senhor, não se incomoda que nós estamos prestes a perecer? Então Jesus levantou, deu ordem ao vento e deu ordem ao mar, e a bonança voltou a correr naquele lugar. Por quê? Porque Jesus estava no barco da vida daquele discípulo. Assim é a mesma coisa. Se você abrir a tua boca, confessar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você vai descansar na sombra do Onipotente e vai habitar nos esconderijos do Altíssimo. E as portas do inferno não vai prevalecer contra a tua vida. Que você possa receber essa palavra na tábua do teu coração e vir correndo para os braços de Jesus e deixar Ele fazer a libertação, a cura total sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar. Amém. E que Deus possa ficar contigo eternamente.